Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Nós louvamos ao nosso Deus por mais essa oportunidade de nós falarmos do amor de Jesus. E eu convido os irmãos para que se coloquem em pé. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Abra comigo no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Evangelho de Marcos 10, do 46 ao 52. Amém? Então vamos ler. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram, o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, queridos? Vamos falar com Deus para que Deus venha revelar essa palavra aos nossos corações nessa noite. Pai, no nome de Jesus, eu me coloco, Senhor, como instrumento nas tuas mãos e que o Senhor venha me usar. Venha, Senhor, falar aos corações que aqui estão nesta noite e ao meu coração, Senhor. Em nome de Jesus, revela a tua palavra a cada um de nós nessa noite. Que assim seja. Amém. Amém, queridos? Podei-vos assentar no nome de Jesus. Nós vamos compartilhar da palavra de Deus nesta noite. E como nós lemos o texto no Evangelho de Marcos, onde fala da história do cego Bartimeu. E eu quero, nessa ocasião, compartilhar com vocês, usando esse texto referente ao cego Bartimeu, onde nós vamos falar sobre o verdadeiro estado do homem sem Deus. Como encontra-se a vida do homem hoje sem Deus? Repita comigo: o estado do homem sem Deus. Número 1, o cego. Diga, o cego. Número 2, mendigo. Número 3, assentado à beira do caminho. Amém? Então vamos compartilhar desta palavra, onde que, primeiramente, nós vamos falar sobre o cego. O homem tem seguido a sua jornada na vida em busca da verdade e de algum sentido para vivê-la. Mas não tem ideia para onde está indo, porque a sua alma está sem rumo e confusa pela cegueira espiritual. Nós vamos ver um exemplo disso no livro de 2 Crônicas. Vai comigo lá em 2 Crônicas. Hoje nós vamos dar um passeio na palavra de Deus. 2 Crônicas, não, 2 Coríntios, queridos, me perdoem. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. A palavra do Senhor nos diz, em 2 Coríntios 4, 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Como nós podemos ver, o Deus desse século, nós sabemos muito bem que é Satanás. E ele tem cegado o entendimento do homem, da humanidade, para que não venham conhecer, para que não venham receber o Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Também no livro de João 8,12, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: de novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Queridos, Igreja de Jesus Cristo, o homem sem Jesus, ele vive em trevas. Ele vive numa cegueira espiritual e não consegue enxergar um palmo à frente do nariz, espiritualmente falando. Por isso que nós encontramos o mundo na situação que está. O mundo jaz no maligno, e o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que eles não venham conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Então essa é a situação do homem sem Deus hoje. Número 2, o homem sem Deus hoje ele se encontra mendigo, se encontra mendigando. Na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Tem um velho ditado que diz, não sei se vocês já ouviram falar, que o que nós costuramos neste tempo, o que nós costuramos neste tempo, vestiremos a eternidade. Isso é uma grande verdade. Infelizmente, muitos não têm feito a provisão para a eternidade. Muitos não têm preparado a sua eternidade, porque têm se preocupado com o hoje e com as riquezas, com os bens materiais, e tem deixado a parte espiritual, e tem deixado o espiritual de lado. Certa ocasião, na palavra de Deus, nós encontramos a parábola do rico e do Lázaro, né? Um homem rico e Lázaro que mendigava e ficava à porta da casa desse rico, comendo das migalhas que ele deixava. E certa ocasião, os dois vieram a falecer. Só que Lázaro, a palavra diz que ele foi para o seio de Abraão. E esse homem rico foi para o inferno. E a palavra nos mostra que lá do inferno ele via Lázaro, né, todo confortável, regozijando na glória de Deus, no seio de Abraão. E ele estava naquela situação, né, vivendo aquela situação de desespero, aquela situação onde ele se encontrava, né, verdadeiramente destruído, nas garras do inimigo, sendo torturado. E nós podemos ver claramente que a humanidade hoje se encontra desta forma, como rico. E se não fizerem uma provisão, uma preparação para a eternidade, fatalmente irão para esse inferno. Né? Porque o Senhor disse aqui no livro de Apocalipse: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, nu e cego. É uma verdade isso. Né? Hoje a humanidade vive mendigando. Quem não tem Jesus vive mendigando, comendo das migalhas. Né? É uma realidade o que vem acontecendo. E nós precisamos estar alerta a isso. Né? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E fala que as outras coisas, as demais coisas, o Senhor vai acrescentar. O ponto 3 que eu quero trazer nesta noite, que eu quero compartilhar com vocês, né? Sendo que o cego Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Né? E essa palavra, essa frase, sentado à beira do caminho, significa o quê? Significa que é um lugar onde se sentam os fracassados, os derrotados, os destruídos. Este é o homem que não tem Jesus, que não conhece a Deus. Ele se encontra sentado à beira do caminho e é fracassado, derrotado, né, destruído. Mas nesta noite nós temos uma palavra rema para vocês. Né? Porque lá no livro de Romanos 6:23, a palavra do Senhor nos traz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor.
A multidão de gente, há uma multidão de gente sentada à beira do caminho, assentado nas sarjetas da vida, esperando o pior acontecer. Verdadeiramente o pecado tem afligido essas pessoas. O pecado e a vida sem Deus tem deixado o homem, tem deixado a humanidade prostrada, destruída. Mas, nesta noite, o Senhor revela a palavra dele a nós, usando esse texto do cego Bartimeu. Nós vamos agora passar para a segunda mensagem. A primeira, nós falamos sobre a situação do homem sem Deus. Um homem sem Deus encontra-se cego, mendigando, assentado à beira do caminho, isto é, fracassado, derrotado, destruído.